Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Responde. Olá, meus queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo então do quadro Carol Responde. E hoje eu vou responder a pergunta da minha querida seguidora Domares, que é a mãe de dois, lá do Instagram, que ela deixou essa pergunta aqui pra mim. Atendimento infantil, como diferenciar imaginação e realidade? Domares, primeiramente, muito obrigada pela sua pergunta e eu vou fazer um vídeo especialmente, então, não só pra você, mas pra todos os meus seguidores que me acompanham por aqui e também para os meus clientes que são mães e pais, que a gente troca, né, muita figurinha aí nos nossos atendimentos, porque, gente, eu não atendo criança. Então, o meu atendimento, ele é voltado para adolescentes de 17 anos para cima. Adulto, terapia de casal, idoso, etc. Mas eu acho muito válido deixar um vídeo aqui no meu canal explicando um pouquinho de como funciona a ludoterapia, que é um atendimento mais voltado para psicoterapia infantil. No vídeo de hoje, então, eu vou explicar um pouquinho, respondendo a pergunta, obviamente, da querida seguidora Domares, mas também contando aí um pouquinho de como o terapeuta ele vai conseguir conversar com esses clientes, crianças ou adolescentes em consultório. Vou deixar uma perguntinha aí para vocês que vale muito bem a reflexão. O que é real para mim? Será que também é real para o outro? Porque, gente, às vezes a gente acha que para criança pode ser alguma coisa, mas para adulto também a gente vai por essa ótica aí. Então eu vou explicar um pouquinho no vídeo de hoje, não somente para crianças, mas para adolescentes também, adultos e idosos. Primeiramente, Domares, e para o pessoal aí que é mãe e pai que estão assistindo esse vídeo. Quando você tiver uma certa dúvida a respeito do teu filho que tá tendo aí uma alucinação, por exemplo, tá conversando de uma forma estranha ou sozinha, a indicação que vocês precisam ter é para um psiquiatra, neurologista, pediatra e psicólogo. O psicólogo, que é a minha abordagem aí, né, profissional, ele tem que ser especialista em ludoterapia. Ludoterapia nada mais é do que atendimento para crianças. Então, se você for querer levar o teu filho num psicólogo que é para adulto, por exemplo, ele não vai ter essa especialização para poder estar tratando aí o teu filho, tá? Então, primeiramente, psicólogo que atenda infantil. Mas, Carol, o que é ludoterapia, então? Ludoterapia, gente, nada mais é do que uma técnica dentro da psicoterapia infantil que a gente não vai só conversar com esse cliente, porque às vezes é muito criança, ele não tem esse repertório verbal para estar conversando. Então, é através de desenhos, brincadeiras, jogos e brinquedos que a gente vai conseguir extrair dessa criança o que ele está passando em casa. Então, a ludoterapia, por ser uma abordagem infantil dentro da psicoterapia clínica, ela vai, na verdade, deixar fluir de uma forma muito natural que normalmente a criança vai agir ali no consultório como ela também age dentro da casa dela, dentro da família, nos amigos e na escola. Não só criança, tá? Adolescente também. Porque, gente, às vezes a gente acaba pegando alguns adolescentes que eles não verbalizam muito. Então, se a gente ficar ali tentando caçar alguma coisa com esse adolescente, ele não vai querer mais voltar. Pô, que papo chato, eu vou lá, o psicólogo fica perguntando um monte de coisa chata. E às vezes esse adolescente ele vai no psicólogo muitas das vezes porque os pais obrigaram, ou porque ele tá indo mal na escola, ou porque ele terminou um relacionamento, alguma coisa. Então, isso já é muito importante, essa forma do brincar. Como a gente faz então para ver se é uma imaginação ou se é realidade? Dentro das brincadeiras, dos jogos, dos brinquedos, dos desenhos, é quando a gente vai pedir para a criança, por exemplo, fazer um desenho da família dela. Então, se ela, por exemplo, fez um desenho que tem mais um membro da família ali, a gente vai pedir para ela contar a história. Ali, provavelmente, a gente já vai ver se ela tem um amigo imaginário, se ela conversa com esse amigo, se realmente é um amigo da escola, ou se às vezes é uma vontade que ela tem de ter um irmão, por exemplo, ou se é um irmão que faleceu e que a mãe teve um aborto espontâneo, por exemplo. Gente, surge cada coisa que é muito interessante. E não só as coisas que ela passa dentro de casa, mas às vezes, sei lá,
um membro da família morreu, ou às vezes ela vai ter que mudar, né? Ou ela veio de alguma outra cidade, ela precisou mudar de escola. Os pais estão em processo de divórcio e acabam levando essa criança para uma terapia. Ou às vezes atraso de fala, ou os pais estão suspeitando de algum transtorno, a esquizofrenia, ansiedade, depressão, toque, bipolaridade, transtorno de personalidade, gente, pode ser um monte de coisa. Então, é o psicólogo, junto com algum outro médico, que vai estar fazendo uma avaliação psicológica desse cliente, criança ou adolescente, para ver de fato e investigar o que está acontecendo para ele ter uma imaginação que os pais acham que não são reais. Porque às vezes, creio eu que seja o medo, né, dessa seguidora de ser algum tipo de transtorno, de ser alguma doença psicológica grave, alguma coisa do tipo, que os pais ficam sem reação de saber, nossa, será que meu filho tá surtando? Será que meu filho tá tendo alucinação? Então é muito importante investigar, porque às vezes a gente vai identificar dentro de uma terapia que na verdade não é transtorno nenhum, é alguma coisa disfuncional que está acontecendo na família e que a criança sente, e aí ela vai estar externalizando isso de alguma forma de comportamento inadequado. Dentro da ludoterapia, a gente pode estar trabalhando diversas formas do brincar com a criança. E também a gente acaba investigando se essa criança ela tem esses comportamentos manipuladores, por exemplo, ou até características de liderança, de chantagem emocional com o terapeuta, carência afetiva, ausência de habilidades sociais, expressão corporal e até o cuidar. O cuidar é um caso muito legal para quem atende no consultório, crianças no caso. Eu tenho a Linda, né, a minha cão-terapeuta, e a gente acaba trabalhando esse ato do cuidar com o cliente. Eu tô dando exemplos aí de ludoterapia com criança, mas com adolescente e adulto também a gente acaba aplicando. Então, às vezes, desenhos, tem alguns testes psicológicos, inclusive, como o HTP, a gente acaba aplicando esse teste na pessoa para avaliar algum tipo de transtorno mental, obviamente, mas principalmente disfunções que esse cliente está passando em alguma fase da sua vida, seja familiar, amorosa, social, trabalho, etc. No ato de brincar também, se o cliente perde pro terapeuta e ele vai fazer birra, ele vai chorar, ele vai xingar o terapeuta, tudo isso são comportamentos que a gente acaba trabalhando com esse cliente criança dentro do atendimento, e a gente vai treinar esse repertório de habilidade social com ele. Porque o que ele faz com a gente no consultório, provavelmente é o que ele faz lá dentro da família, da escola, com os amigos. Então é um comportamento disfuncional que a gente acaba trabalhando dentro do consultório com a criança para ela desenvolver melhor e ser também uma pessoa melhor lá fora. Agora, eu vou contar um segredinho pra vocês de quando eu fui pra minha terapia pela primeira vez. Eu fui numa terapia, em ludoterapia, quando eu tinha os meus 7 anos de idade, mais ou menos, não lembro de cor, mas foi quando a minha bisavó morreu. E foi um momento muito delicado na minha vida, porque ela acabou falecendo na minha frente. Eu tava sozinha junto com a enfermeira, os meus pais não estavam em casa. E foi o meu primeiro trauma de criança, por morrer a minha bisavó ali do meu lado, uma pessoa que eu amava, amo. Até hoje era muito importante pra mim. E aí os meus pais não sabiam como lidar comigo. Foi quando eles pensaram, precisamos levar a Carolina para um psicólogo. E foi aí o meu primeiro contato com a terapia e nunca mais parei. Faço terapia até hoje. E nesse caso, gente, eu não lembro muito, porque eu era muito criança, obviamente, mas eu lembro que eu não entendia muito o que a terapeuta queria fazer comigo. Eu chegava lá, ela não conversava, ela brincava. Era muito brincar. Eu lembro que a gente fazia desenho, massinha, argila. Eu podia levar as minhas tarefinhas da escola pra psicóloga, ela fazia junto comigo. Eu fazia também artes cênicas, então eu conseguia encenar as minhas falas com a minha psicóloga. Eu fiz terapia por muitos anos quando eu fui criança, até adolescente mais ou menos. Como eu falei pra vocês, eu nunca parei. Então eu acabava mudando de uma terapeuta pra outra. E eu lembro que quando eu fui adolescente foi a parte mais difícil, porque eu adolescente, do jeito que eu era, eu queria conversar. Então eu acho que faltou um pouco da terapeuta na época de explicar, não só para os meus pais, mas para mim, qual era o
objetivo da terapia. Então eu acho que infelizmente o que acaba acontecendo na nossa comunidade de psicólogos é que eles não explicam o objetivo da ludoterapia. Tanto é que muitos de vocês nunca ouviram falar nessa abordagem, né? Nessa técnica que a gente acaba aí aplicando dentro de uma psicoterapia clínica infantil. Então, o filho volta pra casa e fala, não Quero mais ir naquela psicóloga, só brinca comigo. Não quero brincar. E aí, é quando o pai também não entende, para de fazer, né? Para de pagar, ou até mesmo ele vai tirar satisfação com a psicóloga. O psicólogo não explica, e aí o profissional acaba perdendo um cliente e a sua família. Então é muito importante o terapeuta explicar os objetivos da brincadeira. Eu lembro, gente, que adolescente, aquela fase da rebeldia, eu falava, eu não entendo por que você tá jogando esse cara a cara comigo. Lembram daquele jogo cara a cara? Era muito legal, eu adorava brincar com as minhas amigas. Eu acho que é por isso que a psicóloga gostava de brincar comigo. Mas eu não entendi. Pô, tô pagando aqui pra psicóloga ficar brincando comigo, sendo que eu posso brincar com as minhas amigas? E não tinha uma relação terapêutica muito boa. Então, é muito interessante também esse adolescente e essa criança entender por quê. Eu acho que quando é muito criança, ela não vai entender. E talvez ela até goste, mas principalmente os adolescentes, é fundamental explicar o porquê daquela brincadeira. Claro que a gente não vai falar com objetivos muito reais o motivo verdadeiro dessa brincadeira, porque às vezes a gente quer identificar se aquele adolescente ele tem algum tipo de comportamento abusivo, ou se ele tá usando drogas, ou se ele tá indo mal na escola, porque ou a gente quer pedir um desenho pra ver algum ponto específico ali da personalidade dele. Então a gente vai dar instruções gerais, esses testes, essas avaliações, mas no fundo a gente quer investigar outras coisas. Domares, espero de verdade poder ter te ajudado um pouquinho, né? Me desculpe aí por eu não ter dado um vídeo tão explicativo assim, porque realmente eu não atendo criança no consultório, mas por já ter aprendido isso na faculdade e também por gostar de ensinar os meus clientes, mães e pais, a lidarem com seus filhos e até indicarem terapia para essas crianças, é fundamental essa terapia, ludoterapia para crianças, porque a gente consegue trabalhar diversas maneiras, diversas formas, o brincar com a criança, a sua naturalidade do ser. Então, um beijo enorme, Damares, mãe de 2 da Holanda, né? E para todos vocês que assistiram o vídeo de hoje, qualquer dúvida, gente, comentem aqui embaixo, compartilhem esse vídeo com mães ou pais que vocês acham que estão precisando aí de um vídeo explicativo de como funciona a terapia para os seus filhos, crianças ou adolescentes, tá bom? E até o próximo quadro do vídeo, Carol Responde! E hoje eu vou responder a pergunta da minha queridíssima seguidora. Seguidores? Da onde que eu tirei seguidor? E hoje eu vou responder a pergunta da minha queridíssima seguidora. Ai, Guilherme! Seguidora de novo! Da onde que eu inventei isso?